paz da parte de Cristo Jesus, meus amados irmãos e irmãs da IPA. Aqui quem fala é o pastor Gabriel e com muita alegria nós deixamos gravado esse vídeo relativo à continuidade do nosso estudo bíblico panorâmico do Novo Testamento, que estamos em vias de finalizar aqui na IPA. E você que nos acompanha hoje, nessa semana, quarta-feira, dia 13 de novembro, você será também certamente muito bem-vindo e abençoado no nosso meio por conta das nossas férias pastorais. Esse nosso estudo dessa semana será realizado na modalidade virtual e você terá a oportunidade de compartilhar com a sua família, de deixar na sua lista para assistir no momento mais oportuno. E a gente fica feliz de ter você por aqui no canal da Igreja Presbiteriana de Ananindeua para estar conosco nesse acompanhamento do estudo panorâmico do Novo Testamento. Mas fica o convite para que você participe conosco presencialmente na IPA nas próximas oportunidades, onde na próxima quarta, dia 20, nós já estaremos realizando novamente o nosso estudo presencialmente na IPA e vai ser uma alegria receber você. Nós estamos localizados na cidade de Ananindeua, no Pará, Avenida Cláudio Sanders, número 524, bairro Centro de Ananindeua. Venha participar com a sua família. E visite o nosso site também, ananindeua.ipb.org.br, onde temos um verdadeiro cartão de visitas sobre a nossa igreja, com informações dos nossos ministérios, nossas linhas de ação, as doutrinas que cremos, e você também vai encontrar lá um grande portfólio sobre a nossa igreja, conforme a imagem colocada aí. Então acesse o nosso site oficial e fique por dentro das nossas programações e conteúdos. Eu não podia deixar de pedir, antes de começarmos nosso estudo propriamente, que você se inscreva nesse nosso canal da IPA no YouTube para ajudar e contribuir com a ampliação da margem de divulgação e de alcance do canal da IPA, que não tem fins lucrativos, mas fins evangelísticos, para que muitos possam chegar ao Evangelho através dos estudos e mensagens que são aqui postadas para a honra e glória do nome do Senhor. Hoje nós vamos estudar as duas cartas de Paulo a Timóteo e também a carta de Paulo a Tito, avançando mais 3 epístolas paulinas nesse nosso compromisso de 2024 na IPA, que foi o estudo panorâmico da Bíblia. Durante o primeiro semestre estudamos o Antigo Testamento e a partir de julho em diante começamos a estudar os Evangelhos e o livro de Atos também, agora nessa fase das epístolas paulinas, para depois chegarmos às epístolas gerais ou apostólicas e finalizando com o livro de Apocalipse em dezembro, que vai ser também um estudo muito abençoador, você não pode perder. Vamos começar, queridos, fazendo uma breve oração. Se você estiver na sua casa, assistindo no celular, aonde quer que você esteja, se for possível você, feche seus olhos comigo, vamos fazer uma oração, pedindo ao Senhor discernimento e orientação para o nosso estudo de hoje. Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor por mais uma oportunidade nesse canal, que Tu nos dás de aprender um pouco mais da Tua Palavra. Sabedores que somos, Senhor, que sem a Tua iluminação não podemos nada absorver de aprendizado das Santas Escrituras. Portanto, nos abençoa, nos dirija, nos guarda e nos dê, Senhor, toda a sabedoria, toda a concentração, não só a mim, como a todos os irmãos e a todos os nossos queridos amigos que assistirão em outro momento esse vídeo, para que possam ser também, como nós temos sido, profundamente abençoados por Ti e pelo Teu Santo Espírito. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, sem mais delongas, nós vamos passar então para o nosso estudo de hoje. E eu quero chamar a sua atenção para essas 3 tão maravilhosas cartas. Eu já antecipo a nossa alegria de poder ter essa oportunidade de aprofundarmos um pouco mais nesse estudo de cartas tão marcantes no ministério do próprio apóstolo Paulo e também com doutrinas extremamente ricas
no contexto cristológico, no Novo Testamento, que são essas 3 cartas, primeira e segunda carta de Paulo a Timóteo, e também a carta a Tito. Nós vamos acompanhando nesta sequência. Então, como está aí exibido na tela, nós temos uma primeira jornada aqui para seguirmos. Prometemos que seremos o mais breve possíveis para podermos vencer essas 3 epístolas em um tempo razoável. Então nós temos aí a primeira carta de Paulo a Timóteo, e o texto que nos vai dar base para o nosso estudo de hoje está no capítulo 6, versos 11 e 12. Eu queria que você acompanhasse comigo, vai ser exibido aqui na tela. Nós vamos ler esse texto como uma base para esse nosso estudo na primeira epístola de Paulo a Timóteo. Vamos acompanhar com atenção o texto que será exibido na nossa tela. 1 Timóteo 6, versos 11 e 12. Vamos ver o que diz o texto. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, ou a boa luta da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Então, a primeira carta de Paulo a Timóteo vai ser marcada por esse cuidado de Paulo na recomendação que traz para o jovem pastor Timóteo, que havia sido deixado por ele em Éfeso, como nós vamos ver aqui com mais atenção nesta noite de quarta-feira, neste nosso estudo de hoje. Então, nós chamamos a sua atenção para alguns destaques panorâmicos sobre essa lição que se encontra em 1 a Timóteo. O nosso alvo da lição, ele é tríplice, como tem sido também os demais estudos. Ele compreende sabermos e saber o que? Aprender sobre os vários elementos que compõem uma igreja. Por mais que possa parecer uma carta muito pessoal de Paulo para Timóteo, ele aqui traz referências muito diretas para a composição de uma igreja, e isso fica muito claro com as advertências que Paulo traz para Timóteo no tocante ao seu pastoreio, que, embora jovem, já era bastante elogiado pelo próprio apóstolo Paulo. Nosso alvo da lição também é conscientizarmos da responsabilidade pessoal de cada cristão para com a igreja do Senhor, e com isso agirmos para participar da igreja por meio de ações pessoais a fim de abençoar outros cristãos. Em introdução, nós destacamos, queridos, que Paulo, o velho e experiente apóstolo, escreve ao jovem pastor Timóteo, que está enfrentando uma pesada carga de responsabilidade na igreja de Éfeso. A tarefa é desafiadora, porque a falsa doutrina deve ser erradicada, o culto público deve ser salvaguardado e a maturidade da liderança desenvolvida. Todos estes problemas que estavam sendo enfrentados por Timóteo em Éfeso, onde ele estava desenvolvendo seu ministério de maneira inicial. E essa epístola é um precioso manual de prática do ministério pastoral, onde nós temos muito a aprender conforme nós vamos avançando formos avançando nesse nosso estudo panorâmico em 1 Timóteo. Olhando panoramicamente para esse livro, podemos observar que ele integra um grupo chamado Epístolas Paulinas Pastorais, como as anteriores também. Depois nós vamos chegar para as epístolas pessoais, onde ele escreve para Filemão, principalmente, e uma característica muito peculiar. Só fazendo uma correção aqui, na realidade, as epístolas que nós havíamos estudado de Paulo até aqui chamavam-se Epístolas Paulinas Eclesiásticas, e agora nós vamos começar a encerrar hoje as 3 chamadas Epístolas Paulinas Pastorais, 1 e 2 Timóteo e Tito, epístolas onde o pastor Paulo, o apóstolo Paulo, enquanto pastor, enquanto um líder, enquanto um tutor destes jovens pastores, também repassa informações bem de pastor para pastor.
numa comunicação muito sadia e valorosa, e que tem muito a nos ensinar, mas tem essa marca pastoral desse grupo de epístolas aqui, 1 e 2 Timóteo e Tito. O seu autor é Paulo, ele assim se identifica nos primeiros capítulos e versículos das respectivas cartas, e aqui falando especificamente da primeira carta a Timóteo. E ela é escrita por volta do ano 61 a 65 depois de Cristo, pouco antes dele ser martirizado em Roma a mando de Nero, uns entre 6 a 2 anos antes dele falecer. Há uma divergência aí quanto a essa data, mas apenas uma questão de sugestão. O local onde ele escreve é na Macedônia, e o alvo é Timóteo, por isso ele escreve a carta a Timóteo. Parece óbvio dizer isso, mas ele, inspirado pelo Espírito Santo, nos diz muito mais do que diria se fosse dizer só a Timóteo. Mas o seu alvo principal e original é Timóteo, ajudar aquele jovem pastor com seus dilemas e também ensinando grandes verdades sobre a igreja do Senhor. O versículo-chave é 1 Timóteo 3,15, e nós vamos também aqui acompanhar essa leitura aqui na tela, para que você possa perceber conosco o valor desse texto-chave para os demais destaques que temos em relação à primeira carta de Paulo a Timóteo. Diz assim: mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. Então veja o destaque que Paulo traz para essa questão da igreja, a doutrina da igreja, o corpo de Cristo, nesse conceito que abrange muito mais do que um grupo de pessoas. Fala de uma instituição criada por Deus e que tem por objetivo ser a coluna, o sustentáculo da verdade. Mas essa igreja não é a igreja denominação, é a igreja composta pelos eleitos de Deus espalhados pela face da terra. Então veja que importante essa afirmação aqui do apóstolo Paulo para o seu amado filho na fé, Timóteo. E a expressão-chave dessa primeira carta é procedimento. Paulo chama muito a atenção de Timóteo para o seu procedimento, para que ele mantivesse fiel o seu procedimento de maneira sã, de maneira saudável, de maneira exemplar, para criar laços com aquela igreja que ele estava pastoreando. Por que a igreja é um tema muito importante? A gente vai ver no conteúdo dessa carta, mas já te antecipo a razão pela qual Paulo usa isso, para mostrar que os problemas que Timóteo estava enfrentando na igreja de Éfeso não se resumiam a ele. Ele era o menos importante, ele precisava cuidar da sua vida, desenvolver sua salvação, nutrir e buscar a coerência no seu testemunho, mas principalmente com o entendimento de que ele é parte de uma engrenagem chamada igreja, que é coluna do Senhor, que é baluarte, é uma defensora da verdade. Não era os problemas de Timóteo não eram tão importantes quanto os problemas da igreja do Senhor, e por isso ele é conclamado por Paulo várias vezes a compreender essa importância do seu procedimento correto, do seu procedimento adequado, conforme as Sagradas Escrituras. O esboço dessa primeira carta de Paulo a Timóteo, ela se organiza em 3 sessões. A primeira sessão, ela compreende o primeiro capítulo, a fala da pregação. E Paulo exorta a Timóteo, adverte a Timóteo contra as falsas doutrinas que estavam já muitas das igrejas, comunidades plantadas no primeiro século. Heresias como do arianismo, heresias como do docetismo, heresias como do asceticismo, né? Heresias contra a divindade de Cristo, contra a natureza humana de Cristo, contra
a aceitação do cânon, heresias muitas que motivaram muitos dos apóstolos a escreverem as cartas, inclusive, para manter uma unidade, um padrão, fé das igrejas do primeiro século. A segunda seção dessa carta ela é voltada para a organização, e Paulo enfatiza isso no capítulo 2 e 3, falando da liderança do culto público e falando também da manutenção da sã doutrina, a pregação fiel da palavra. E ele encerra essa carta do capítulo 4 ao 6 falando de administração, mostrando a importância do cuidado com as viúvas e anciãos e também dos incentivos pastorais. Todos esses três fechos ou destaques, sessões, essas três sessões da primeira carta de Paulo a Timóteo falam de procedimento na igreja: pregação, organização, administração, tarefas pastorais que Paulo está aqui preocupado em transmitir com maior fidelidade a Timóteo para que ele consiga exercer um ministério saudável em Éfeso. A primeira epístola de Timóteo, em uma frase, pode ser resumida da seguinte forma: Paulo encoraja o jovem pastor Timóteo no exercício do seu ministério, as exortações faz que aquela comunidade. Existe um contexto e uma finalidade também nesta, que é uma das mais importantes cartas aí do Novo Testamento, embora não seja tão doutrinária como a carta aos Romanos, por exemplo, que a gente já estudou, ela é uma carta extremamente prática e que tem muitos ensinamentos sobre a vida da igreja, e não apenas serve para pastores, né, como eu que vos falo, mas serve para líderes, serve para membros de igrejas, serve para cristãos genuínos que buscam crescer na fé, porque ela ensina sobre procedimento, como vimos lá atrás na nossa visão panorâmica. Então, o contexto dessa carta e a sua finalidade nos ajuda a compreender melhor o que Paulo tinha em mente ao registrar essa carta ao seu amado filho na fé, Timóteo. E o contexto dela nos mostra que a primeira carta de Paulo a Timóteo foi escrita com o objetivo de fornecer orientações ao jovem pastor Timóteo, que estava à frente da igreja de Éfeso. Éfeso, que era uma comunidade cristã desafiada diversas vezes por falsas doutrinas, disputas internas e problemas de liderança. Paulo vai nos dar pistas disso na sua própria epístola que registrou à igreja de Éfeso, a epístola aos Efésios. Esse contexto de uma igreja que estava em um grande centro cultural e comercial tornava essencial que Timóteo tivesse diretrizes sólidas para guiar os membros e instruir a liderança daquela igreja a manter um ensino fiel ao Evangelho. A finalidade principal dessa carta é encorajar e orientar Timóteo na organização daquela igreja, para que fosse uma igreja efetiva, uma igreja viva, uma igreja que fosse uma guardiã da sã doutrina, crescendo em santidade, amor e verdade. E por isso Paulo destaca diversas vezes a sã doutrina, porque é a sã doutrina que mobiliza ou que direciona o comportamento apropriado da membresia e da liderança no exercício de cada papel da igreja. Além disso, Paulo instrui também nesta carta a Timóteo sobre o papel dos presbíteros, dos diáconos, chama a atenção para a importância da vida de oração, o cuidado pastoral para com diversos grupos na congregação, jovens, velhos, moços, moças, idosas, pessoas já desfrutando da maturidade, viúvas, servos, e abordando as diversas classes que compõem um grupo que nós chamamos de igreja. E Paulo também adverte contra heresias e falsos ensinamentos que poderiam corromper facilmente a fé daqueles membros se não estivessem alicerçados na verdade do Senhor, que é a palavra de Deus e a pregação do Evangelho. Ele reforça esse compromisso com a verdade do Evangelho, aconselhando Timóteo a se manter firme na fé e no bom combate na luta pela causa evangélica, como está lá em 1 Timóteo 6,12, um dos textos que nós lemos inicialmente, sempre conduzindo a igreja de forma irrepreensível e fiel aos princípios cristãos
Em resumo, essa carta busca fortalecer a liderança de Timóteo para que ele pudesse promover uma igreja saudável e unida, fundamentada em amor, fé e uma doutrina pura e sadia. E isso tem muito a nos apresentar sobre esse contexto e a finalidade da primeira carta de Paulo a Timóteo. Se fôssemos fazer uma contextualização para hoje, o contexto de lá era esse que acabamos de dizer, mas para hoje temos muito ainda a aplicar dos ensinamentos de 1 Timóteo para a nossa igreja, para a nossa vida cristã. E de que forma? A manutenção dessa doutrina, como está aí exibido no slide, em meio aos grandes desafios do ministério, foi o valor ensinado por Paulo a Timóteo. Quanto temos nos preocupado em preservar essa doutrina de Cristo em nossos dias? Temos estimulado nossos irmãos a serem fiéis à palavra de Deus? E esta, que eu já antecipo, não é uma tarefa apenas do pastor, porque aí seria bastante fácil e nós ficaremos sempre muito tranquilos, enquanto membros das igrejas, em transferir toda essa responsabilidade para o pastor, de cuidar pela manutenção dessa doutrina. Mas todos nós, os pais para com os seus filhos, os parentes para com a sua parentela, esposos com as suas esposas e vice-versa, vizinhos e irmãos, todos nós temos que ter esse compromisso de manter a sã doutrina sendo estimulada cada vez mais na vida e no meio cristão, para que a gente tenha a possibilidade de crescer com saúde rumo ao propósito de Deus. Então, 1 Timóteo para hoje nos fala sobre a sã doutrina. O conteúdo dessa carta vai nos falar, como nós vimos inicialmente, de organização, de administração e de pregação. E a organização da igreja, ela, como um primeiro conteúdo dessa carta, fala da abundância de conselhos sobre os princípios a seguir na organização de igrejas. Dois fatos aí se distinguem. Primeiro, Paulo vai enfatizar a igreja local como casa de Deus, um lugar central e de muita importância na vida do crente, como está em 1 Timóteo 3,15. Dessa igreja local, irradiam as responsabilidades e habilidades dos que fazem parte dela. Já no segundo momento, ele vai, nessa organização da igreja, destacar o papel do pastor, que tem um importante papel, e Paulo trata da pesada responsabilidade pela escolha dos anciãos e pelas reuniões. Então veja, recentemente tivemos uma abençoadora reunião do conselho dos nossos presbíteros regentes da IPA, e a gente vê a importância de termos homens capacitados para isso, mas não apenas capacitados, experimentados na vida cristã, maduros para a tomada de decisões que não sejam levadas pela emoção, e sim pela razão e pelo compromisso com a palavra de Deus. Então, essas são boas assertivas que o apóstolo Paulo destaca no tocante à organização da igreja. Veja que ele apresenta aqui alguns requisitos para a liderança espiritual. Recentemente estudamos esses temas com a nossa classe de formação de futuros oficiais da IPA. E ele aqui apresenta 5 áreas importantes aqui para serem percebidas ou cuidadas por aqueles que almejam serem líderes da igreja, presbíteros ou diáconos. A área familiar, a área emocional, a área pessoal, a área social e a área ministerial. E tudo isso redundando a uma conduta, um caráter irrepreensível. Ele fala aqui sobre o presbítero, que deve ser esposo de uma só mulher. No tocante às emoções, ele deve ter domínio próprio, ser temperado, ser temperante. Ele deve ser manso, tardio para falar e pronto para ouvir, como recomenda Tiago. Ele, no âmbito pessoal, deve desfrutar de boa reputação. Socialmente, ele deve cuidar bem da sua família, cuidar bem não deve ter a sua vida regalada a vinho, como diz aqui também o texto. E no contexto ministerial, deve governar bem a casa do Senhor. Então, veja que os textos falam aqui de aspectos que não necessariamente dizem respeito ao intelecto. Muita gente vincula a liderança na Igreja do Senhor com aspectos intelectuais, como se só a teologia fosse suficiente para formar
um bom líder, um bom pastor, um bom presbítero, um bom diácono na igreja do Senhor. Estes que são os ofícios que nós presbiterianos cremos que permanecem na igreja cristã. Mas isso serve para qualquer liderança. Então, na realidade, esses são requisitos apenas que enfatizam que deve ser um bom crente, um bom cristão, velando e zelando por um bom testemunho que redunde em glória para o nome do Senhor. Então, esses são os requisitos dados aqui por Paulo na primeira carta a Timóteo. Aqui ele apresenta como conteúdo dois importantes tópicos. Primeiro, a defesa da sã doutrina e também alguns deveres pastorais. É interessante notarmos isso porque Paulo ele vai aqui enfatizar nessa carta com muita profundidade a defesa da sã doutrina como um elemento primordial da saúde da igreja, da saúde do ministério de Timóteo na igreja de Éfeso. Isso serve para nós entendermos que a sã doutrina não pode ser de forma negociada, negligenciada. A doutrina que a igreja ensina, professa, a doutrina que baseia a sua missão, seu compromisso, seu propósito, a sua visão, seus valores, deve ser o que há de mais caro no contexto da igreja e deve ser objeto de defesa e de proteção, não apenas do pastor, como também dos presbíteros, dos líderes e de cada membro da igreja. E aqui diversos deveres pastorais são destacados por Paulo para mostrar a Timóteo quanto que ele deveria também se preocupar consigo próprio, não apenas olhar para eventuais resistências que estivesse experimentando na igreja de Éfeso. Todos esses deveres de Timóteo decorrendo da defesa da sã doutrina, porque defendendo a sã doutrina, a praxis da igreja ela se desenvolve de maneira coesa, de maneira segura e de maneira correta. E esse é o destaque que Paulo faz aqui no conteúdo dessa carta. Se trouxermos para o contexto de hoje, a primeira carta de Paulo a Timóteo é um verdadeiro manual de vida cristã, não só aos líderes eclesiásticos, mas a todos salvos em Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude sempre a observar e praticar com excelência cada princípio estabelecido em sua palavra, como também Paulo recomendou aqui na primeira carta ao seu amado filho na fé, Timóteo. Cristo, caminhando aqui para o nosso fim dessa primeira carta, ele é bastante destacado, enfatizado aqui nessa primeira epístola a Timóteo. Mais uma vez é notável a maneira como Paulo apresenta Cristo nessa epístola. Nesta epístola, Cristo é apresentado como o único mediador entre Deus e os homens. Veja uma doutrina basilar da fé reformada aqui sendo já assinalada como a doutrina da suficiência redentora de Cristo, alcunhada ou resumida neste que foi um dos pais solos da reforma, solos Cristos, uma igreja de então e que até hoje perdura e insiste em defender que a salvação pode ser obtida por outros meios. Nós vemos no texto bíblico, como está aqui em 1 Timóteo 2,5, a clareza e a indubitável certeza de que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Não há Maria, não há santos, não há ninguém que possa substituir o papel redentor de Jesus, ligação ou reação do homem que antes estava inserido na família de Deus. Também nesta carta, Cristo é apresentado como uma manifestação da justiça e da glória de Deus, como está lá em 1 Timóteo 3,16. E também Cristo é apresentado como a fonte do poder espiritual, da fé e do amor. Cristo, em Timóteo, é apresentado como resgatador da nossa vida. Está lá em 1 Timóteo 2,6. E ele também é o nosso Salvador, único e suficiente, que está em 1 Timóteo 4,10. No manual da vida cristã como 1 Timóteo, não poderiam faltar afirmações sobre quem é Jesus. E a nossa vida cristã é fruto de quem é Jesus e do que ele fez por nós. Faça da sua vida uma demonstração prática da obra de Cristo no mundo. Conclusão dessa primeira carta.
Timóteo era o filho amado e fiel no Senhor, como Paulo refere-se a ele lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 17. Essa epístola que estudamos, a primeira de Timóteo, mostra o grande amor que Paulo nutria por ele, um verdadeiro filho na fé, porque juntos eles lutaram contra os falsos mestres e viveram de modo digno do Senhor. Que o exemplo de Paulo e Timóteo faça diferença em nossa vida, a fim de que sejamos exemplos no nosso procedimento para com os outros. E nós vamos avançar então para a segunda epístola de Paulo a Timóteo. Eu quero chamar a sua atenção para esse texto da segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versos 14 até o verso 17. Nós vamos mostrar aqui no texto bíblico para que você possa acompanhar conosco aqui na tela. Tá bom? Vamos acompanhar aqui então 2 Timóteo 3, 14 a 17, para falarmos da segunda carta, que foi no momento posterior, mas nós vamos ver isso já. Então, abra a sua Bíblia aí ou acompanhe conosco aqui na tela. 2 Timóteo 3, 14 a 17. Diz assim o texto: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído de toda boa obra. Um dos textos também muito conhecidos nessa segunda carta e muito lembrados é este, que enfatiza também uma das caras doutrinas reformadas sobre a suficiência das Escrituras, da autoridade doutrinária das Escrituras como exclusiva da Igreja do Senhor. Então, interessante observarmos também esse texto para nos basear para o restante desse estudo na segunda carta de Paulo a Timóteo. Nossos alvos, primeiro, é sabermos considerar a importância de viver com Cristo para combater um bom combate. Nós pensamos que esse bom combate ele é apresentado por Paulo aqui só no tocante ao encerramento do seu ministério, mas nós vamos ver nessa noite que diz respeito a outras coisas também, conforme a gente vai apresentar logo. É também um alvo da nossa lição sentirmos apreciação na dependência de Deus acima da autossuficiência humana, pois, assim como Paulo entendia que o seu combate havia sido completado pela graça de Cristo, assim como ele recomenda a Timóteo que combata o bom combate, usando da confiança e da fé plena que o Senhor o levará até os seus propósitos, também precisamos confiar sempre de que Ele é que nos leva pela sua própria mão para o cumprimento da sua vontade, não da nossa. Isso deve nos mover, o aprendizado dessa carta deve nos mover a apreciar a dependência de Deus e não a nos confiar nos nossos próprios méritos ou força e inteligência. E também o alvo da nossa lição, com esse saber, com esse sentimento, agirmos. Levarmos para fora aquilo que aprendemos. Para quê? Para transmitirmos um legado que leve outras pessoas a conhecerem e a glorificarem a Cristo, como Paulo aqui, nesse contraste, já está encerrando seu ministério, faz com Timóteo, que está começando a sua carreira ministerial. A última carta escrita pelo apóstolo Paulo foi a segunda carta a Timóteo, cronologicamente. Você vai ver aí a carta... foi já a última registrada cronologicamente antes do seu martírio. E o ministério de Paulo estava aqui, no contexto dessa carta, praticamente finalizado. Ele ainda estava preso em Roma e precisava passar o bastão. E o apóstolo escreve orientações sobre a importância do exercício de uma vida piedosa em face aos impostores na igreja de Cristo. A despeito das desoladoras circunstâncias de Paulo, que estava preso, já aguardando o seu destino cabal, esta é uma carta de encorajamento que estimula Timóteo a permanecer firme no cumprimento da sua tarefa divinamente designada,
Por isso Paulo chama Timóteo de bom soldado de Cristo, como está lá no capítulo 2, verso 3 da segunda carta de Timóteo. Olhando panoramicamente para esse livro, vemos que integra, como a anterior também, o grupo de epístolas paulinas pastorais. Não são mais eclesiásticas, aquelas que Paulo escreve para as igrejas, mas para seus cooperadores, como escreveu para Timóteo a primeira e escreve agora a segunda carta. Seu autor é Paulo, ele assim se identifica no primeiro capítulo e também no primeiro versículo, respectivamente, e ele escreve provavelmente no ano 65, muito pouco tempo antes de ser martirizado. Provavelmente, segundo a tradição cristã, Paulo foi martirizado, segundo documentos históricos do Império Romano, no ano 65 depois de Cristo. Seu local, o local de escrita, de registro ou de confecção dessa segunda carta de Paulo a Timóteo é em Roma, na prisão onde ele estava ali encarcerado, e seu alvo é Timóteo, como também na primeira carta o é. Versículo-chave, 2 Timóteo 4,2, tendo como expressão principal o bom combate, que, como eu disse antes, não diz respeito só a Paulo, que está terminando o bom combate combatido com êxito, com desprendimento, abnegação e compromisso com o Evangelho do Senhor. Mas diz também respeito a um bom combate que deve ser combatido. Quem diz combater um bom combate, mas a gente foca só em Paulo. Mas nos outros textos dessa segunda carta, nos seus capítulos, nos seus 4 capítulos, Paulo também recomenda a Timóteo dizendo: combata um bom combate, porque você é um bom soldado de Cristo. Vamos ver esse texto na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, verso de número 2. Vamos ler, na verdade, os versos 1 e 2, para melhor compreendermos esse versículo-chave. Diz assim, vamos ver aqui para ficar melhor. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Até aí. Então, observe que o texto aqui nos fala de um bom combate que passa novamente pelo quê? Pela pregação do Evangelho, pela pregação instintiva, exortativa, de maneira corretiva, de maneira edificante, mas também segura da palavra de Deus. Não se poderia perder essa importância aqui que Paulo traz, pois a pregação da palavra é o bom combate da labuta ministerial, tanto de Timóteo como deve ser o bom combate de todo verdadeiro cristão, para atender a uma vida que agrade ao Senhor, combatendo, pregando a palavra em todo tempo, quer seja oportuno, quer não, porque é esse combate que vai nos garantir a completar essa carreira que Paulo completou também, que Timóteo completou, que todos nós somos chamados a completar no Senhor. Então, por isso, a expressão dessa segunda carta é essa, a expressão-chave, o bom combate. O esboço dessa segunda carta de Paulo a Timóteo compreende 4 sessões bem separadinhas ou bem reservadas em cada um dos seus 4 capítulos. O primeiro capítulo enfatiza a fidelidade, o segundo o combate, o terceiro a apostasia e o 4º capítulo fala de um desafio, com 2 temas principais. No primeiro e segundo capítulo, a fidelidade e o combate apontam para a perseverança diante das provas atuais que Timóteo estava enfrentando, e a apostasia e o desafio apontam para a perseverança diante de provas futuras, diante de um tempo que nós podemos muito bem entender que também compreende o tempo de hoje, tempo de apostasia, tempo de esfriamento do amor humano, tempo de violência, de amor aos prazeres. É o que nós vemos Paulo identificando com relação aos homens desses últimos dias. Vemos também muitas marcas dessas características nos tempos atuais. E todos esses 4 pontos
tanto também da perseverança da prova do presente como do futuro, apontando para um combate fiel, dos que foram e dos que permanecem, falando então de um combate que se esvai no tempo, ou se esvai não, a palavra não está boa, um combate que se protrai no tempo, ele continua, ele persevera na pessoa da igreja, o combate na pessoa da igreja que é composta por pessoas que combatentes dessa luta pelo Evangelho. A segunda carta de Timóteo, em uma frase, pode ser resumida da seguinte forma: Paulo apela ao jovem pastor Timóteo para que se mantenha fiel ao ministério de Cristo, defendendo a sã doutrina. Lembra, na primeira carta o tema central foi sã doutrina, e agora ele fala da luta pela defesa dessa sã doutrina. O contexto e a finalidade dessa segunda carta de Paulo a Timóteo são curiosos e muitos nos ajudam a compreender de maneira mais completa o que Paulo pretendia nos ensinar, e também a Timóteo nessa segunda carta. Ela é considerada a última carta, como já falei, antes da execução em Roma, o que confere a essa carta um tom bastante pessoal e solene. E Paulo escreve ela para encorajar e fortalecer Timóteo, o seu filho espiritual na fé, diante de desafios que enfrentaria após a sua morte. A carta reflete o contexto de perseguição e dificuldades enfrentadas pelos cristãos e líderes da igreja no século I e revela a preocupação de Paulo com a continuidade fiel do ministério do Evangelho. Não é uma carta que fala só sobre Paulo e Timóteo e Éfeso, fala sobre a igreja do primeiro século, no contexto de perseguição. E há pelo menos 4 finalidades dessa carta. A primeira é fortalecer Timóteo para enfrentar dificuldades e perseguições, porque Paulo sabia que Timóteo enfrentaria muitas adversidades, não apenas na igreja, mas também na sociedade. E por isso ele exorta-o a ser corajoso, reavivar o seu dom, suportar as aflições com a mesma firmeza que ele mesmo havia demonstrado no caso Paulo. Ele relembra a Timóteo que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de amor, poder e disciplina, como está lá em 2 Timóteo 1,7. Uma segunda finalidade de Paulo, além de encorajamento a Timóteo, é instrução sobre a fidelidade do Evangelho. E Paulo adverte Timóteo aqui na segunda carta sobre o surgimento de falsos mestres e o afastamento de muitos da fé, destacando a necessidade de manter-se fiel à sã doutrina, guardando o bom depósito do Evangelho e transmitindo a pessoas que possam também ensinar a outros. Por isso, Paulo chama Timóteo a manejar bem a palavra da verdade, como está lá em 2 Timóteo 2,15, resistindo assim aos ensinamentos que estão no Evangelho. Uma pausa aqui para te recomendar, você pode tomar uma aguinha, tomar um café, fazer uma pausa se assim você desejar. A terceira finalidade que podemos aqui lembrar da segunda carta de Paulo a Timóteo é encorajar a perseverança diante de sofrimentos e provações. Paulo compartilha a sua própria experiência de sofrimento e solidão, mencionando que muitos o haviam abandonado. Ele lembra a Timóteo que todos os que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos, como está em 2 Timóteo 3,12, mas também anima Timóteo com a certeza de que o Senhor o fortalecerá até o fim. E a quarta e última finalidade da segunda carta de Paulo a Timóteo é preparar Timóteo para a responsabilidade de continuar o ministério que ele iniciou. Paulo exorta Timóteo a pregar a palavra, cumprir plenamente seu ministério como evangelista, com paciência e ensino, especialmente em um tempo em que as pessoas se afastariam da verdade para ouvir aquilo que agrada aos seus próprios desejos, aos seus ouvidos. Como está em 2 Timóteo 4, 2-3. Ele passa esse bastão a Timóteo, mas passa também a mim e a você, nesse tempo dos homens e mulheres amantes mais dos prazeres do que de Deus, dentro das nossas próprias igrejas. Isso deve nos chamar a atenção para esse bastão que Paulo não passa também apenas a Timóteo, mas também a todos os verdadeiros e genuínos cristãos. E Paulo faz isso confiando que o Senhor dará continuidade ao trabalho da pregação através de homens como Timóteo, como eu e como você também, no contexto da igreja do Senhor. Esse é o contexto e essas são algumas finalidades
da carta de Paulo a Timóteo. Se fôssemos olhar para os dias de hoje, até o fim Paulo ficou firme na fé, como ele nos dá conta nessa carta também. Por isso, estimula Timóteo a continuar a obra de Cristo. Eu pergunto a você, você tem sido firme, disposto a cumprir todas as designações, os chamados, a vocação de Deus para a tua vida? O conteúdo dessa carta, meus irmãos, de maneira resumida, ele pode abranger muitas outras temáticas, mas nós destacamos aqui 5 para podermos ter um encaminhamento. E estes são o bom combate, o contraste declarado, que nós vamos falar qual é, os deveres ministeriais em face aos impostores, a tríade ministerial na carta e Timóteo sendo preparado para o combate. Bom, o bom combate, ele é aqui usado como uma metáfora por Paulo, e ela é central nessa epístola, na segunda epístola a Timóteo. E Paulo utiliza essa expressão para descrever a sua própria vida e seu ministério como uma luta pela fé, pela verdade, pela preservação do Evangelho, contra falsos ensinos e perseguições, como ele diz lá em 2 Timóteo 4,7. A expressão metafórica, o bom combate, a luta, ela sublinha também uma coisa atlética, ali tendo em vista o ambiente grego da época, onde haviam as lutas olímpicas, de combates, onde havia estratégia, seria necessário obedecer a regras, regulamentos e também ser aplicado nos golpes e na defesa dentro de uma luta. Ele usa essa expressão para não enfatizar uma luta física, mas espiritual e ética, enfrentando a igreja e os verdadeiros crentes, como Timóteo, os desafios externos e internos na igreja, com fidelidade a Cristo e ao Evangelho, e o que nos demandará com toda certeza perseguições, considerando que o Evangelho, a mensagem de Cristo, constrange o mundo com relação ao seu pecado. O bom combate requer, então, nesse contexto, coragem, resiliência, fidelidade, valores que Paulo exemplificou e desejava ver em Timóteo. Há um contraste aqui declarado, também como um dos conteúdos dessa carta, porque Paulo cria uma forte distinção entre a vida dos fiéis e dos impostores e apóstatas. No capítulo 13 e 4, ele alerta Timóteo sobre os tempos difíceis que sobreviriam, quando as pessoas seriam amantes de si mesmas, avarentas, presunçosas, está lá em 2 Timóteo 3, 1 a 5, e por isso rejeitariam a verdade para seguir mestres que pregavam apenas o que eles queriam ouvir. Esse contraste visa expor a diferença entre o caráter cristão e o comportamento dos que corrompem a fé. A vida de santidade, domínio próprio, amor, deve contrastar com o egoísmo e a corrupção dos falsos mestres. E isso deve servir por si só como testemunho da verdadeira transformação em Cristo. Esse contraste, ou essa diferença declarada que Paulo apresenta aí, dos fiéis servos do Senhor e dos impostores apóstatas, ele não só instrui Timóteo sobre como agir com cada um deles, mas também reforça o valor de nós nos mantermos firmes na fé genuína e na sã doutrina. Muitas vezes a gente tende a olhar para esse contraste declarado pensando só em o que é errado, mas nós temos a pauta ou a regra do que é errado sabendo que é certo. Então nós não podemos deter as nossas vidas em saber, não, eu não vou crer nisso porque é errado, isso aqui é heresia, isso aqui, essa comunidade que é uma seita, não é cristã, mas você está fazendo o certo. Não fazer o errado é apenas uma parte. Fazer o certo é o mais importante, porque é o que nos mobiliza para vivermos uma vida que agrade o Senhor. Então, diante desse contraste, Paulo, como outro conteúdo importante aqui também, vai destacar os deveres ministeriais, orientando Paulo então a Timóteo que adote uma postura ativa e vigilante contra os impostores. João Calvino costumava dizer que o pastor deve ter para com a igreja duas vozes, uma para alimentar as ovelhas, com a pregação do Evangelho, e uma, com a mesma pregação do Evangelho, para espantar os lobos. Em vez de se deixar intimidar ou influenciar, Paulo diz que Timóteo devia se manter firme na correção dos desvios doutrinários em face aos apóstolos e aos falsos mestres.
Então, ele adverte sobre o crescimento de falsas doutrinas e da busca de ensinos que se dirigiam pela cobiça, como está em 2 Timóteo 4,3. Por isso, o dever ministerial de Timóteo era combater esses erros, mas não de maneira rude, mas com paciência e ensino, instrução, como está lá em 2 Timóteo 2, 24 e 25. Sempre ele deveria estar ali pronto para corrigir com mansidão os que se opunham a ele e principalmente à verdade do Evangelho. Além disso, Paulo encoraja, como dever ministerial a Timóteo, que ele cumprisse plenamente seu ministério com coragem, sabendo que essa luta contra os impostores é parte do seu chamado, como ele próprio Paulo tinha enfrentado em todo o seu ministério. Há uma tríade ministerial nessa carta, porque a segunda carta a Timóteo revela 3 características essenciais para um ministro fiel. Primeiro, paciência. Segundo, ensino. E terceiro, perseverança. Essas qualidades formam uma tríade fundamental para enfrentar os desafios ministeriais. A paciência, segundo Paulo destaca aqui, ela era necessária para que Timóteo lidasse com os opositores da maneira certa, suportando assim também as aflições. O ensino era para transmitir a verdade de maneira clara e convincente, protegendo a igreja contra doutrinas erradas, como está lá em 2 Timóteo 2,15, e a perseverança, finalmente, para manter-se firme no Evangelho, apesar das perseguições e deserções ou desistências, como Paulo mesmo fez também até o fim, mantendo-se firme, perseverante na promessa que o Senhor havia feito, como está em 2 Timóteo 4,7. Essa tríade, ela serve como um alicerce para toda a liderança espiritual, não apenas pastoral, capacitando Timóteo a ser um ministro resiliente e fiel. E ele encerra falando sobre a preparação para o combate, lá em 2 Timóteo 2, 14 até o capítulo 4, verso 8, que é um dos textos também mais bonitos, quando ele diz a Timóteo que ele estava por ser oferecido como libação, e por isso ele lembra que combateu um bom combate, completou a carreira e guardou a sua fé. Só que nos capítulos de 2 a 4, Paulo vai estruturando, não apenas no capítulo 4, como a gente vai lembrar com mais frequência, ele vai estruturando uma instrução de modo a equipar Timóteo para esse combate. Ele exorta Timóteo a se apresentar a Deus como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Está lá em 2 Timóteo 2,15. Veja, no capítulo 2. Mantendo-se firme na doutrina e rejeitando conversas tolas ou desnecessárias. Está no capítulo 2, verso 16. Porque elas corrompem a fé. Paulo destaca o preparo espiritual e moral necessário ao lembrar que todo aquele que deseja piedosamente será perseguido, quando ele diz em 2 Timóteo 3,12. E em 2 Timóteo 4, de 1 a 8, ele ordena que Timóteo pregue a palavra em tempo e fora de tempo, admoestando, corrigindo e ensinando com toda paciência e zelo. Lá em 2 Timóteo 4,2. Por isso, Paulo conclui mostrando que a própria vida dele é um exemplo de alguém que lutou um bom combate, cumpriu a sua carreira apostólica e ministerial e guardou a sua fé, como está em 2 Timóteo 4, 7 e 8. Esse testemunho final de Paulo serve como um forte incentivo, preparando Timóteo para enfrentar a sua própria jornada, a sua própria história, com coragem, fidelidade, esperança de uma coroa inacessível, reservada pelo justo juiz. Inacessível é incorruptível. Essa análise da segunda carta de Timóteo revela a seriedade do chamado ministerial e do compromisso para liderar a igreja em tempos de desafio. E esses são conteúdos muito profundos e que a gente poderia ficar uma noite inteira aqui examinando. Bom será o dia em que poderemos dizer como Paulo: combatemos o bom combate. O que você tem feito hoje para poder dizer o mesmo que Paulo diz ao final da sua carreira? E Cristo, mais uma vez, ele é aqui o alicerce dessa segunda carta de Timóteo, como é também da primeira. Cristo Jesus manifestou-se na terra, aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Ressuscitou dos mortos, conquistou a salvação e a eterna glória. E se os crentes morreram com ele, também viverão com ele. Todos quantos amam a sua vinda
receber justiça e reinarão com ele. Todos esses temas que apontam para Cristo, como está em 2 Timóteo, 1:10, 2:8, 2:10, 2:11, 4:8 e 2:12. Vejam, doutrinas cristológicas que falam sobre o ministério de Cristo, a sua obra, a sua redenção e a sua segunda vinda e também a sua ressurreição. Como você encara a própria morte? Será que assim como Paulo, sobretudo Jesus, temos deixado discípulos e bons legados ou temos vivido apenas para satisfazer nossos próprios interesses? Conclusão dessa segunda carta de Paulo a Timóteo. O apóstolo Paulo combateu um bom combate de cabeça erguida, sem se envergonhar do Evangelho, como ele mesmo fala a seu respeito em Romanos 1,16. Nem mesmo diante da morte ele vai esmorecer na sua fé. Esse foi um legado que ele deixou a Timóteo, convidando a partilhar desse bom combate da mesma forma, sem se envergonhar do nosso Senhor Jesus Cristo, como ele mesmo fala em 2 Timóteo 1, verso 8. O exemplo de Paulo, que é um personagem aqui importante na segunda carta a Timóteo, é um convite a também não nos envergonharmos do nosso Salvador e partirmos sempre para o combate da fé, custe o que custar. E nós queremos encerrar nessa noite, queridos, falando da carta de Paulo a Tito. E para isso nós vamos abrir nossas Bíblias. Se você quiser pausar, fique à vontade para beber uma água, ir ao banheiro. Nós vamos falar agora da da carta de Tito, capítulo 3, verso número 8, que é o texto que vai nos dar base para iniciarmos essa última exposição panorâmica de hoje. Também uma carta também muito importante, pastoral de Paulo, a um de seus outros cooperadores chamado Tito, que era pastor na ilha de Creta. Então, acompanhe conosco na sua Bíblia, que no ampliado vai ficar melhor. Esse texto, hoje nós estamos fazendo então esse panorama em 1 e 2 Timóteo e Tito, encerrando agora por Tito. Vamos lá. Vamos acompanhar Tito, capítulo número 3, verso 8. Fiel é esta palavra, e isto quero que deveras afirmes para os que creem em Deus. Para os que creem em Deus, procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Então, esse texto que nos ajuda bastante a compreendermos também que essa salvação que recebemos do Senhor, embora gratuita, ela também exige de nós o compromisso com as boas obras, porque isso nos é proveitoso, porque somos salvos, não para sermos salvos, porque a salvação é só pela graça. O alvo da nossa lição sobre Tito é saber reconhecer o valor da diversidade na igreja, assim como lidar com ela, sentindo valorização na individualidade dos membros na igreja como edificante para o corpo, e também agindo com isso para corrigir toda a prática que enfatize mais a individualidade do que a comunhão dos cristãos. O apóstolo Paulo deixou Tito na ilha de Creta com a difícil tarefa de discipular os novos convertidos, escolher os líderes espirituais locais e organizar a igreja, além de repreender os dissidentes da fé. Quando olhamos panoramicamente para esse livro, vemos algumas informações básicas dessa última epístola paulina pastoral, e o seu autor é Paulo também, escrevendo a Tito na data entre 61 e 65 depois de Cristo. Ele escreve, diferente do contexto das duas cartas de Timóteo, ele escreve de Corinto, e seu alvo era Tito, o grego, que havia sido deixado por Paulo para cuidar da igreja de Creta, nessa ilha grega, obviamente de Creta. O versículo-chave aqui está em Tito, capítulo 1, versos número 5. E olha só como é que a gente já entende muito do objetivo dessa carta com esse texto, que seria um versículo-chave da ordem da igreja. Foi o propósito pelo qual Paulo deixa Tito nessa igreja. Veja só comigo no texto. Por esta causa te deixei em Creta,
Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Então, bem interessante aí, ele já coloca aqui o objetivo pelo qual ele deixa Tito nessa ilha para pastorear, para cuidar, para que ele ali se engajasse na formação de líderes. Para quê? Para que houvesse ordem na igreja. Há um movimento nos dias de hoje, deixa eu voltar aqui para a tela principal, que pensa que a igreja não precisa ter líderes, que isso é uma bobagem, mas veja que na própria Bíblia, no próprio contexto do primeiro século, foram os apóstolos, movidos pelo Espírito Santo, que assim orientam a organização das comunidades que haviam sido plantadas nas mais variadas regiões, como aqui em Creta. Paulo tinha preocupação de que líderes estivessem ali sendo capacitados e forjados, um após o outro, em todas as cidades, para que governassem a igreja com sabedoria. Então, a liderança ela parte de um princípio bíblico do que é ser igreja, diferente do que muitos tentam defender hoje, mas com pura ignorância e desconhecimento bíblico sobre esse tema. Então, a expressão-chave aqui dessa carta, como vemos aqui em Tito 1,5, é a ordem na igreja. O esboço dessa carta vai compreender duas seções: defesa da sã doutrina e desfrute da sã doutrina. A defesa da sã doutrina, segundo Paulo escreve a Tito, passa pela organização, como está em Tito 1, e pela identificação dos ofensores da sã doutrina, aqueles que representam ameaças ao Evangelho, como está em Tito 2. E para que desfrutemos da sã doutrina, segundo Paulo, diz a Tito, precisamos viver uma vida de obediência. Tudo isso, a defesa da sã doutrina e o desfrute da sã doutrina, desembocam ou deságuam, aproveitando que a gente está aqui em Minas Gerais, aproveitando um pouco aqui das cachoeiras, né? Deságuam na ordem da igreja. A defesa da sã doutrina e desfrute da sã doutrina deságuam ou desembocam, resultam na ordem da igreja. A carta de Tito, em uma frase, pode ser resumida da seguinte forma: Paulo instrui o pastor Tito a colocar a igreja de Creta em ordem, em contraste aos ensinos dos falsos mestres que atacavam aquela congregação. No seu contexto, nós queríamos falar sobre 3 subtópicos aqui. Primeiro, o seu destinatário, a origem da igreja em segundo lugar, e em terceiro, o propósito da carta de Paulo a Tito. O destinatário, é óbvio, é Tito, um de seus colaboradores de confiança, no caso de Paulo, a quem ele descreve como verdadeiro filho segundo a fé comum. Assim como Timóteo, Paulo também nutria um afeto muito grande, admiração e um fraterno vínculo com Tito, chamando-o também de verdadeiro filho segundo a fé comum. Ele diz isso em Tito 1,4. Tito era um gentio convertido e se tornou um líder importante na igreja primitiva, e Paulo havia deixado ele na ilha de Creta para organizar e consolidar as comunidades cristãs que haviam sido estabelecidas, não apenas uma, mas outras, designando líderes e orientando a igreja em uma boa doutrina e na ética cristã. A origem dessa igreja é muito relevante para compreendermos também o seu tema central, porque a igreja em Creta provavelmente teve sua origem em convertidos cretenses judeus que estavam presentes em Pentecostes, lá em Atos 2,11, na descida do Espírito Santo, e eles levaram. Então não foi uma igreja plantada pelos apóstolos, mas muito provavelmente como resultado dessa proliferação da mensagem da ressurreição, a partir da pregação de Pedro lá em Pentecostes, a conversão em massa de 3.000 pessoas que foram ali batizadas. Então, provavelmente ela foi desenvolvida por Paulo, não plantada, mas foi ajudada por Paulo e seus companheiros em suas viagens missionárias, como Silas, Barnabé e outros. Creta era uma ilha com uma grande diversidade cultural e conhecida por valores morais questionáveis. Por isso, Paulo aqui cita também uma referência, até com um jogo de palavras sarcástico. Por isso, daí vem a expressão cretino,
que é uma expressão extremamente pejorativa, né? E vem da palavra de Creta, aí vem dessa origem etimológica, porque aquela cidade tinha valores morais muito questionáveis, muito deploráveis. E a igreja de Creta enfrentava muitos desafios. Adivinha com o quê? Com relação ao seu comportamento e com a ética dos membros. Por isso, o propósito dessa carta era instruir, no caso de Paulo, instruir Tito sobre como organizar e fortalecer as igrejas de Creta. Orienta, então, Paulo a Tito a estabelecer presbíteros qualificados para liderar a comunidade e corrigir aqueles que promoviam falsas doutrinas. Ele também fornece diretrizes sobre o comportamento cristão que deveria se esperar, abordando temas como a conduta de anciãos, mulheres, jovens, servos, assim como ele faz a Timóteo também com relação a Éfeso, e ressalta a importância a Tito de uma vida que demonstra a transformação do Evangelho pela graça. A carta de Paulo a Tito enfatiza como um propósito, compromisso com a sã doutrina e a prática de boas obras como testemunho para uma sociedade incrédula, como era em Creta, mostrando que a fé cristã deve se refletir na vida diária. Então, veja que curioso também esses 3 pontos contextuais aí da carta de Paulo a Tito, o destinatário, que é Tito, a origem da igreja, o partido do Pentecostes, e o seu propósito, que era alicerçar e organizar as igrejas naquela região. A carta de Tito nos ensina que precisamos entender a necessidade de organização, e principalmente na igreja, para melhor servirmos ao Senhor. Há quem pense que o modelo da igreja primitiva é uma igreja desorganizada, com informalidade. É verdade que a estrutura eclesiástica inicial das comunidades que de Jerusalém partiram para a Judéia, Samaria até os confins da terra, era bastante informal, de casa em casa, com muita singeleza, simplicidade. Isso não significa que eram desorganizados, e isso a gente vê no exemplo do livro de Atos, e sobretudo aqui nas recomendações de Paulo a Tito, e também vimos isso nas 2 cartas anteriores, primeira e segunda carta de Paulo a Timóteo. Então, o conteúdo da carta fala, em primeiro lugar, da tarefa de Tito. Paulo fala sobre o dever de Tito, que era pôr em ordem as coisas restantes e constituir presbíteros em cada cidade dessa colônia. Como está em Tito 1,5. A tarefa de Tito compreendia o seu dever, mas também o seu desafio, como está em Tito 1, de 10 a 16, que era calar os falsos mestres e repreendê-los severamente, pois apenas estabelecer a liderança não ia resolver o problema, mas precisava também Tito ter essa tarefa, como falei lá no contexto da carta de Paulo a Timóteo, sobre a voz do pastor para fazer calar as heresias ou afugentar os lobos de perto do rebanho. Então, a repreensão severa de Tito para com os falsos mestres deveria ser exemplar. Também o conteúdo da carta destaca o perfil de liderança, tal qual em 1 Timóteo, Paulo orientou o pastor Tito a construir liderança local por meio de supervisores, que eram bispos ou presbíteros. E o pastoreio da igreja, um dos importantes conteúdos aqui também, da carta de Paulo a Tito, quando o apóstolo Paulo preocupa-se com algumas classes de pessoas na igreja, orientando Tito a tratá-los com atenção. Essas classes que precisavam de maior atenção de Tito, Paulo nomina, ele diz aqui, são os homens idosos, como está lá em Tito 2,2, mulheres idosas, Tito 2,3 a 5, os moços, os jovens rapazes, em Tito 2,6 a 8, servos, aqueles que desempenhavam papel de subserviência no seu contexto profissional, ou melhor dizendo, no seu contexto social, como está em Tito 2,9 a 10, e pessoas em geral, falando sobre o compromisso de qualquer um cristão daquela igreja, como está em Tito 3,1 a 2. Teologicamente, poderíamos resumir nesses 3 quadros, e veja quantos temas importantes há na carta de Paulo a Tito, nesses 3 capítulos. Em Tito 1, de 1 a 4, ele fala a consciência do seu chamado, falando da sua posição, da sua função, da sua garantia, da sua consequência. Em Tito 2, de 12 a 15, Paulo fala a Tito sobre o comportamento cristão, apresentando no verso 12 o modo de vida cristã.
depois a expectativa do cristão, como está no verso 13, e a obra do cristão a partir da obra de Cristo, como está no verso 14. E no capítulo 3, 1 a 7, ele fala da convicção da salvação. Ele diz quem nós éramos antes de Cristo, no verso 3. Depois ele diz quem nos transformou, que foi a graça do Senhor, e no verso 4, como nós fomos transformados, por meio do que é da redenção e da cruz do Calvário, como está no verso 5 e 6 do capítulo 3, e ele diz agora quem nós somos. Nós já fomos perdidos, agora nós somos eleitos, como está no verso 7 do capítulo 3, um belíssimo texto também, sem dúvida. O conteúdo da carta também fala sobre os falsos mestres, mostrando o perfil desses falsos mestres, que eram insubordinados, Tito 1,10, eram pauradores frívolos, pessoas acostumadas com engano, é isso que significa. Enganadores, Tito 1,10, impuros, Tito 1,15, abomináveis, Tito 1,16, desobedientes, Tito 1,16 também. O que esses falsos mestres faziam? O apóstolo Paulo diz a Tito: pervertem casas inteiras, ensinam o que não devem, dizem falsamente conhecer a Deus, está no capítulo 1, verso 11 e 16. E a tarefa de Tito, então, diante disso, dessas características assombrosas para a igreja, era qual? A tarefa dele? Calar os falsos mestres, como está em Tito 11, e repreendê-los severamente, como está em Tito 1,13, de forma a garantir a saúde das igrejas de Creta. A graça de Deus nos purifica totalmente, meus irmãos, de modo que nós somos redimidos de toda forma de desobediência e transformados em tesouro exclusivo de Cristo, cheios de zelo pelos feitos dele, que são excelentes. E não podemos nos gloriar nisso, mas sempre render glória ao nome do Senhor, porque é Ele que nos transforma para o bem da sua vontade e do seu propósito. Cristo, da mesma forma como nas cartas anteriores, também é abordado aqui de maneira central nesta carta de Tito. E a obra divina e redentora de Cristo é lindamente expressa aqui, como está no capítulo 2, versos 13 e 14, que já resume a cristologia da carta de Tito, aguardando a bem-aventurada esperança, o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, que se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade, purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Aqui nós vemos a esperança que Ele nos traz com a sua aparição, com a glória do nosso Deus, lembrando lá da expressão joanina no Evangelho de João, quando ele diz: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, ou do unigênito de Deus, que deu a si mesmo por nós, a entrega voluntária, expiação, para nos remir de toda iniquidade, ou seja, uma expiação que é eficaz, que é concretizada e definitiva no sacrifício remidor de Jesus, e purificar para si um povo todo seu. Veja, o sangue de Jesus é suficiente, cabal, para nos purificar, porque satisfaz a ira de Deus e compra-nos com o seu sacrifício para que sejamos povo de propriedade exclusiva de Deus, o que Pedro vai mais tarde falar em uma de suas cartas. Zeloso de boas obras, fala aqui também que o sacrifício dele nos conduz para a prática do bem. Assim como Jesus, não tenhamos receio de ir contra a vontade do mundo pelo bem da igreja de Cristo. O Senhor Jesus foi contra tudo e contra todos, enfrentando todas as mazelas e perseguições possíveis, e muitas vezes, por muito pouco, diferente do que Tito temos apresentado aqui, nós temos fugido para as nossas próprias conveniências e oportunidades. Conclusão, meus irmãos, concluímos o exame de mais um tesouro bíblico, que é a carta de Tito. Gostaríamos de falar muito mais sobre ela, estamos preparando para o futuro aí na IPA uma série de pregações sobre Tito, vai ser muito mais valioso para explorarmos melhor cada uma das suas mensagens. Mas aqui nesse estudo que é panorâmico e tem esse objetivo mesmo de ser bem panorâmico, para te dar detalhes que numa pregação a gente não consegue explorar, Tito nos mostra como organizar e manter o padrão bíblico de uma estrutura eclesiástica, né? E assim nós encerramos o nosso estudo de hoje, desejando que você tenha sido poderosamente edificado pela palavra de Deus, não pela minha palavra, porque
não tenho poder algum para convencer, converter ou motivar ninguém, mas o Espírito Santo que por nós fala, com toda certeza falou ao seu coração, como falou ao meu também nessa noite. Meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe profundamente a sua vida. Eu fico contente que você tenha participado conosco até o fim. Eu sou o reverendo Gabriel Almeida, pastor efetivo da IPA, e com alegria nós convidamos a você que venha nos fazer uma visita, participando conosco do nosso estudo panorâmico na próxima semana, onde nós vamos falar sobre a epístola de Paulo a Filemão. Então não perca, esteja conosco, vai ser também uma rica oportunidade. Não deixe de se inscrever no canal da IPA no YouTube e deixar a sua curtida, comente esse estudo também para a honra e glória do Senhor e compartilhe com amigos, parentes. Você que é membro tem esse dever, você não tem nenhum direito de não fazer isso. Comente, compartilhe, curta, e você que não é membro da IPA, faça-nos essa gentileza, ampliando assim o potencial de alcance dos vídeos e dos estudos da IPA aqui no YouTube. Que Deus te abençoe. Se assim você também desejar, visite nosso site ananindeu.ipb.org.br. Que Deus abençoe sua vida. Um grande abraço e até a próxima.